Hoje é uma palavra de ensino para a igreja, dado o tema que eu quero trabalhar hoje à noite. O tema de hoje nós temos aí: amar a Deus de forma verdadeira. Repitam comigo: amar a Deus de forma verdadeira. Amém, queridos? Esse é o tema da noite: amar a Deus de forma verdadeira. E nós vamos também hoje trabalhar exatamente em cima de Mateus, capítulo 22. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia, em Mateus capítulo 22, a partir do versículo 36 ao versículo 40. Diz bem assim Jesus: Mestre, qual é o mandamento mais importante na lei de Moisés? Jesus respondeu: qual é o mandamento, amados? Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Quantos podem dizer amém? Aqui a Bíblia está falando sobre amar a Deus. E amar a Deus, amados, de forma verdadeira, e amá-lo a Deus de uma maneira intensa. Aqui está dizendo Jesus que devemos amá-lo com todo o nosso coração, alma e mente, ou em outras traduções dizem com todo o seu entendimento. Amados, amar a Deus de forma verdadeira é amá-lo por inteiro. Quantos podem dizer amém? Amar a Deus de forma verdadeira é amá-lo por inteiro. Não existe como a pessoa até falar assim que eu amo Deus, mas eu não o amo por inteiro. Eu amo Deus, mas eu amo com uma certa reserva. Eu amo a Deus, mas eu amo com uma certa, assim, nessa área aqui eu não me entrego a Ele por completo. Não. Quando a gente realmente vive para amar a Deus, a gente deve amá-lo por inteiro, amá-lo sem reserva. Agora, nós sabemos que tem muitas pessoas que, se você perguntar por aí assim, você ama a Deus? A maioria vai dizer o quê? Vai dizer o quê a maioria? Que ama. Se a gente sair por aí perguntando quantos amam a Deus, a maioria absoluta vai dizer o quê? Que ama. Mas não é por a gente estar numa condição de julgar as pessoas, mas essas mesmas pessoas que dizem que amam a Deus, pelo seu estilo de vida, a gente vê que elas não vivem para agradá-lo. Então, na verdade, é um amor que, assim, superficial. Não é um amor, como disse Jesus, que é amá-lo com todo o seu coração, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. Então, quando a pessoa fala assim, eu amo a Deus, mas não vive por agradá-lo, ela ama a Deus, mas não ama de uma maneira completa. Você pode dizer assim, mas pastor, mas você está julgando a pessoa ao afirmar isso. Eu não estou julgando, eu estou dizendo o que a palavra de Deus afirma. Porque muitas vezes as pessoas, elas até vivem para satisfazerem os seus próprios desejos, para satisfazerem as suas próprias vontades, e vontades que muitas vezes, e desejos que vão completamente de encontro aos princípios da palavra de Deus. Então, assim, é um amor que não é um amor por inteiro. E disse bem assim Jesus: olha, aquele que me ama e não obedece os meus mandamentos,
esse de fato não faz o que, amados? Não ama. Mas esse que ama e não ama a Deus por inteiro, até pensa que ama. E o que é isso então, pastor? É um sofisma, é um engano que a pessoa tem aonde? Na mente, achando que ama a Deus. Porque, amados, para amar a Deus, nós precisamos de fato viver por agradá-lo. Amém? E aqui diz bem assim: amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. Sabe o que eu vejo nessas três expressões de Jesus? Ele está dizendo assim: olha, isso é amar a Deus de forma intensa. Amém? É amar a Deus de uma forma intensa. E é esse tipo de amor que Deus espera da nossa parte. Amém? Amá-lo de uma maneira intensa. Não amá-lo de uma maneira fria. Não amá-lo de uma maneira apática. Às vezes muito mais apegado às tradições religiosas do que propriamente ao próprio Jesus. A própria pessoa do Jesus. E nós não podemos amá-lo assim, ou não devemos. Veja a mesma afirmação em Marcos 12, versículo 30. Marcos 12, 30. Ele diz a mesma coisa aqui, dizendo bem assim, versículo 29 e 30. Respondeu Jesus: o mandamento mais importante é este: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, Ele é o que, amados? É o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Mais uma vez, o mesmo versículo sendo examinado por Marcos, sendo afirmado novamente em outro evangelho. Ou seja, não foi um assunto que Jesus apenas pincelou, foi um assunto que Jesus afirmou, os apóstolos escreveram, e mais uma vez Marcos foi o que? Marcos validou esse texto. E Marcos, esse que escreveu o evangelho de Marcos, ele não foi um apóstolo que andou com Jesus. Esse Marcos, ele foi muito influenciado por Pedro. E Marcos, que escreveu o evangelho de Marcos, ele ouviu Pedro falar a respeito daquilo que Pedro viveu com quem? Com Jesus. Então Marcos, ao ouvir os relatos de Pedro, daquilo que Pedro viveu com Jesus, Marcos então escreve o evangelho. E quando ele narra o evangelho, ele afirma aquilo que Pedro ouviu de Jesus, aquilo que Pedro experimentou, porque Pedro andou com Jesus. Mas em um certo momento Pedro fez o quê? Pedro negou Jesus. Pedro, quando foi confrontado na hora da pressão, ele negou Jesus por quantas vezes? Por 3 vezes. Mas depois Pedro se arrepende e ele então retoma a sua caminhada, e ele então decide e levar adiante o evangelho intenso, de tal maneira que em um segundo momento, em Atos, quando Pedro é colocado diante de uma ameaça, diante de uma perseguição, quando Pedro é colocado diante da espada, aonde ele tem que afirmar se ele vai continuar pregando sobre Jesus ou não, ele diz bem assim: mais importa obedecer a quem? A Deus do que aos homens. E se eu tiver que perecer, eu vou perecer, mas eu não vou negar mais Jesus. Por quê? Porque Pedro entendeu que aquele amor que ele pensava que tinha por Jesus, não foi todo o amor na hora de uma pressão. Mas quando ele se arrepende e fala: eu agora quero dar para o Senhor um amor intenso e um amor real.
Talvez você foi criado na igreja, talvez você anda na igreja, mas essa ficha não caiu ainda no seu coração, como de Pedro. E você não tem aqui dentro ainda essa revelação de dizer assim: não, mas eu quero de fato amar a Deus com todo o meu coração, eu quero amar a Deus por inteiro, eu quero amar a Deus sem nenhuma reserva, eu quero amá-lo com todo o meu coração e eu vou viver por agradá-lo. Quantos podem dizer amém? Só que quando a gente fala bem assim: ah, mas eu amo a Deus, mas às vezes, irmãos, nos dias de hoje, nesses anos todos que eu estou como pastor, o que eu vejo muito ao longo dos anos, sabe, irmãos, são pessoas que às vezes elas amam a Deus, enquanto as bênçãos estão sendo derramadas o quê? Sobre a vida delas. Mas é impressionante que às vezes basta a pessoa passar por um tempo ruim, por uma crise, e o coração delas faz o quê? O coração delas mudam. Vocês lembram dos israelitas quando saíram do Egito? O que aconteceu com eles quando saíram do Egito? Eles tinham a palavra, eles conheciam o Deus Todo-Poderoso, eles viram os milagres, mas quando viam uma crise, o que eles pensavam sobre Deus? Eles pensavam aquilo que era certo ou pensavam errado a respeito de Deus? Errado a respeito de Deus. E por que eles pensavam errado a respeito de Deus? Por quê? Porque eles não amavam o Senhor de todo o seu coração. Eles amavam a Deus, mas amavam a Deus por causa das bênçãos que Deus derramava sobre eles. E eu já vi muitas pessoas que, quando tiveram um tempo de dificuldade na sua vida, elas mudaram o seu coração com referência a amar a Deus. Elas mudaram o seu coração rapidamente. Por quê? Porque o coração não estava totalmente em quem? Em Deus. Asaf foi um homem que passou por isso. Asaf, o compositor, o cantor cristão da Bíblia, que escreveu alguns salmos. Asaf estava passando por um tempo de crise. E foi interessante que Asaf, passando por um tempo de crise, ele viu que os ímpios estavam prosperando. Ele viu que o ímpio ia bem com ele. Ele viu que com o ímpio tudo acontecia direitinho, tudo certinho. Mas ele, como um homem de Deus, devoto, como um homem que até servia a Deus com o seu talento e habilidade para a música, nem tudo estava indo tão bem assim na sua vida. E ele então começou a questionar o caráter de quem? De Deus. Aí diz assim a Bíblia: até que Asaf entrou aonde? No templo. E quando Asaf entrou no templo, quando ele voltou o seu coração para Deus, a sua perspectiva a respeito de Deus, fez o que, amados? Mudou. Amém? Por que a perspectiva mudou? Porque o seu coração mudou. E Asaf entendeu que ele deveria amar a Deus acima das bênçãos, quer ele tivesse, quer ele não tivesse, quer estivesse debaixo de provisão ou não estivesse debaixo de provisão. Porque as pessoas pensam que Deus está para elas como se fosse um gênio numa lâmpada, não é? Eu preciso e Deus faz o que então? Milagre. Eu preciso e Deus faz o que então? Milagre. Eu preciso e Deus faz o que então? Milagre. Esse é o padrão do ímpio. Tanto é esse padrão que na religião é assim. Você chega nos interiores muitas vezes e a gente vê no interior acontecendo um culto religioso muitas vezes, e ao lado da igreja onde está acontecendo o culto religioso já está o trio elétrico pronto e montado, esperando somente o quê? Esperando só a missa acabar, para o povo ir para onde? Para a gandaia. Uma hora está apostando dentro da igreja na missa bem assim, e daqui a pouco está apostando lá fora com a Heineken. Não é assim? Não é assim? É assim. E o que é isso? É porque não tem uma perspectiva correta a respeito de quem? De Deus. Veja comigo,
Salmo 73. Veja o que Asaf disse a respeito das bênçãos. Salmo 73, versículos 25 e 26, ele diz bem assim, Salmo 73, 25 e 26, quem mais eu tenho no céu, senão o que, amados? Senão a ti. Eu te desejo mais que a qualquer coisa, aonde, amados? Na terra. Minha saúde pode acabar e meu espírito, que, amados? Fraquejar, mas Deus continua sendo a força do meu coração. Ele é a minha possessão para sempre. Quantos podem dizer amém? Sabe o que é isso aqui, amados? Isso aqui é o reflexo de uma pessoa que sabia que devia amar a Deus com todo o seu coração, independentemente de quê? Das bênçãos. Agora, vamos ver um outro exemplo, mas sendo um extremo. Lucas, capítulo 18. Lucas 18. Diz bem assim, Lucas 18, 18. Certa vez um homem de alta posição, ou um homem muito rico, perguntou a Jesus: bom mestre, o que eu devo fazer para fazer o que, amados? Para herdar o que? A vida eterna. Olha o que respondeu Jesus, amados. Ele disse o quê? Por que você me chama de bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente o que, amados? Bom. Você conhece os mandamentos: não cometerás adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho, honre seu pai e honre o que? A sua mãe. O homem respondeu: tenho obedecido a todos estes mandamentos, desde o que, amados? A juventude. Quando Jesus ouviu sua resposta, disse: ainda falta uma coisa que você, não o que, amados? Não fez. Faça o que, amados? Venda todos os seus bens, dê o dinheiro a quem, amados? Aos pobres. Então você terá o que? Um tesouro no céu. Depois venha e faça o que, amados? E siga-me. Ao ouvir essas palavras, que fez o homem, amados? Se entristeceu, porque ele era muito o que? Rico. Olha só, ele não queria saber o que deveria fazer para herdar a vida eterna. Jesus disse a ele o que deveria fazer. Ele tinha muitas riquezas. Jesus disse o que ele deveria fazer com as riquezas. Mas ele se entristeceu. Ele deveria se entristecer ou se alegrar? Não era para se alegrar, já que ele queria saber o que deveria fazer para herdar o quê? A vida eterna. Mas por que ele se entristeceu e ele não se alegrou, ao invés de se alegrar? Por quê? Porque ele amava mais a quem? As riquezas que ele tinha do que quem? A Deus, que ele pensava que tinha. Ele pensava que tinha. Por isso que o tema é amar a Deus de forma o quê? Verdadeira. Porque verdadeiramente ele obedecia aqueles outros o quê? Mandamentos. Sim ou não? Obedecia. E Jesus não perguntou se ele obedecia. O Senhor afirmou que ele o quê? Obedecia, conhecia e obedecia. Mas disse: falta uma coisa. Olha, irmão, só faltava isso para esse homem. Olha que oportunidade esse homem perdeu de garantir a sua o quê? Eternidade. Então ele julgou o apego às coisas materiais muito mais importante do que abrir mão delas em favor de quê? Da sua vida eterna. Agora eu pergunto, por que disse isso Jesus? Porque Jesus não queria que pessoas que tivessem dinheiro seguissem ele?
Foi por isso? Jesus só tinha seguidores quebrados. Ele só tinha seguidores zerados, que ninguém tinha nada, era isso? Para seguir ele tinha que fazer o voto de franciscano, de castidade da pobreza e da miséria, e abnegar a herança e tudo. Era isso que ele estava dizendo? Não. Porque em Lucas capítulo 8, a Bíblia fala de algumas mulheres de alta posição que sustentavam o ministério de quem? De Jesus. Então Jesus não estava censurando o fato das pessoas terem dinheiro e segui-lo, mas o que ele estava dizendo era que ele não poderia seguir Jesus considerando o dinheiro, amando mais o dinheiro do que a quem? A Deus. Por isso que para seguirmos a Deus, nós temos que amá-lo de uma forma o quê? Verdadeira, de tal maneira que você possa dizer bem assim: Senhor, Senhor, eu amo o Senhor com todo o meu coração. E quer saber de uma coisa? Olha, dinheiro para mim não é problema não. Se Deus quiser que eu abra mão, eu vou abrir mão. E às vezes, amados, Deus nem quer que você abra mão. Talvez se esse homem dissesse bem assim: ok, Senhor, eu vou obedecer. Eu tenho que fazer aonde? Eu tenho que doar aonde a minha riqueza? Ele dizia bem assim: não, já basta. Eu já provei o seu coração e sei que você é uma pessoa o quê? Que de fato está disposto a me seguir. Não foi assim com Abraão? Deus pediu o que de Abraão? O seu filho, pediu em sacrifício. Mas foi preciso Abraão de fato sacrificar Isaque? Não. Mas quando ele demonstrou-se disposto a sacrificar Isaque, Deus disse o que para ele? Não. Por quê? Porque isso mostrou que Isaque não estava no coração de quem? De Abraão. No coração de Abraão estava quem? Deus. Amém? E talvez para esse homem rico seria dizer assim: não faça, eu só queria provar o seu coração. Quantos aqui amam a Deus? Amém. E que dinheiro para você não é impedimento nenhum. Agora é interessante, como eu disse até na palavra de dízimo, né? Que às vezes as pessoas engancham com 10% e dizem assim: ai, que homem, viu? Esse homem nem deu tudo. E às vezes a pessoa se engancha com o quê? Com dízimo. Ah, vai ter que devolver o dízimo. Ah, mas tem que dar o dízimo. Ah, vem, tem que dar dízimo. Tem que devolver dízimo. Ah, mais 10%, não, 5%, 3%, outra coisa. E se você fosse colocado assim? Se você fosse colocado nessa condição, será que você abriria mão de tudo? Se você não consegue abrir mão de 10%? Está vendo? Que é fácil a gente pesar tudo de quem? Dos outros. Mas precisamos examinar o nosso coração e amar a Deus de uma forma verdadeira. De uma forma verdadeira. Eu estava contando essa semana no discipulado, dizendo que eu passei por uma experiência, acho que foi em 2019, foi 2020, não lembro agora, mas eu passei por uma decisão, junto com Sandra, onde recebemos um convite. Eu recebi, primeiro veio para mim, para que eu pudesse ponderar a possibilidade de ir para o Rio de Janeiro, trabalhar com o pastor Walker, deixar aqui a igreja e ir para o Rio trabalhar com o pastor Walker. E eu fiquei em oração, mas não tive nenhuma mexida, mas fiquei em oração, analisando algumas coisas. Conversei com o pastor Heleno na época, com algumas pessoas da liderança, colocamos em oração. E quando foi um dia orando sobre isso, eu estava aqui na igreja adorando, cantando aquela canção Ele Vem, dizendo-me assim que eu quero amar o Senhor com todo o meu coração, eu não tenho apego às coisas dessa terra. E eu de repente no meio do culto tirei aqui os meus sapatos, vim aqui para frente, levantei o sapato para cima, levantei as mãos e disse bem assim: Senhor, o Senhor sabe que eu não tenho nenhum apego a essas coisas daqui. Se o Senhor realmente quiser me mandar para o Rio de Janeiro, eu estou disposto. Eis-me aqui, eu quero lhe obedecer o Senhor acima de tudo. E o Senhor falou aqui dentro, disse bem assim: eu não quero que você vá, eu só quero saber se você está disposto a obedecer.
Naquele mesmo dia, essa situação foi o quê? Resolvida. E às vezes, irmãos, às vezes a gente se engancha na obediência à palavra de Deus. A gente fala que ama, mas a gente não procura viver realmente esse amor verdadeiro. Então, nós temos aqui dois lados. Asaf disse: não, eu amo o Senhor acima de tudo. Nessa terra não tem nada que eu deseje além de quem? Além do Senhor. Sabe, a minha saúde pode perecer, eu posso perder as coisas, mas o Senhor é a minha possessão para sempre. Eu amo o Senhor acima de tudo. Sabe de uma coisa que Jó fez, bem feito, apesar do seu erro, do medo, foi porque Jó, mesmo sendo assolado, ele não negou a sua fé em quem? Em Deus. Ele não negou a sua confiança em quem? Em Deus. Ele não negou. Ele disse no auge da crise, no capítulo 42, ele disse: eu sei que os planos de Deus não podem ser frustrados. Ele perdeu filhos, perdeu filhas, perdeu bens, perdeu a saúde, mas uma coisa o diabo não tirou de Jó, foi a sua fé inabalável em Deus. Quantos podem dizer amém? Então, amados, devemos amar a Deus dessa maneira, de uma maneira verdadeira. Sabe, não seja um crente, como diz a história, cri-cri. Não, de jeito nenhum. A segunda coisa que eu quero falar é que quando a gente ama a Deus, isso implica, quando a gente ama a Deus de maneira verdadeira, isso implica, amados, em a gente viver por agradá-lo. Quantos podem dizer amém? Diga: amar a Deus implica em viver por agradá-lo. Esse é o caminho. Salmo 37 agora. Por favor, abra comigo. Bote aí, por favor. Cadê a galera da mídia? Não tem ninguém lá. Salmo 37:4 diz bem assim, em outra tradução diz: agrade do Senhor, e Ele fará o que, amados? E Ele atenderá os desejos do seu coração. Agrade do Senhor, deleite-te ou agrade no Senhor, e Ele atenderá o desejo do seu coração. E como eu disse, não há como a gente falar bem assim: eu amo a Deus, mas eu não vivo por agradá-lo. Não, tem que andar junto. Amém? Se eu digo que eu amo Sandra, com quem sou casado e tenho uma aliança, mas na maior parte do meu dia, do meu tempo, da minha vida, eu só causo para ela o quê? Tristeza. Só desagrado a ela. Tudo que eu sei que agrada a ela, eu faço o quê? O contrário. Será que realmente eu amo essa mulher? Se essa é a minha conduta? Aí eu vou fazer uma comida para ela, eu falo: eu vou botar um monte de camarão. Ela é alérgica. Não, mas você tem que comer, porque eu também como, é assim. Não, se eu amo, eu vou fazer o quê? Eu vou cuidar e procurar o quê? Agradá-la. Então você vai procurar agradar. Quando você ama um filho, você procura agradar. Quando um filho ama um pai, procura fazer o quê? Agradar. É assim que funciona. Eu vi os meus filhos ontem insistindo para ter um tempo, um almoço ontem com a mãe, no aniversário dela.
E a gente falando, não, a Sandra, ela gosta do sábado de ficar em casa, arrumar as coisas em casa. Ela fica mais feliz em ficar em casa, assim, cuidando das plantas dela, das coisas dela, do que sair para almoçar, porque ela quer realmente descansar. Chega o sábado, é o descanso. Mas eles insistiram, não, mãe, é um dia especial, nós queremos estar com a senhora. E aí então proveram uma flor para ela, uma rosa, uma cesta com doces, com salgados, uma coisa bem bacana, bem agradável. E até disseram assim, mãe, só não vai nem pagar a conta. Eu digo, olha, está dando retorno já, olha aí, dando retorno já, dos anos de investimento, né? Insistindo para comer caranguejo, que ela gosta de caranguejo, porque tentando fazer o quê? Agradá-la, não é? E ela comigo também, eu tentando fazer para agradar. Aí na semana mandei logo um pix para ela, toma uma bênção logo para adiantar o aniversário. Você gosta do pix, você quer para o aniversário, tome logo um pix, logo para o seu aniversário, logo, já, quarta-feira já, toma a sua bênção logo. Já mandei a bênção. Então eu recebi uma bênção e compartilhei na mesma hora a bênção com ela, mandei para ela, mandei minha parte de missões para a igreja. E eu falei bem assim, você ama. Então existem coisas que eu não gosto, mas eu sei que é como ela gosta, então eu tenho que fazer o quê? Me adequar para agradá-la. Irmãos, ele diz assim, olha, agrada do Senhor e Ele fará o quê? Atenderá o desejo do seu coração. Então assim, ajuste a vida, procure viver agora. Você aceitou Jesus, tem uma nova vida, faça tudo correto, tudo certinho, para agradar a Deus. Você pode chegar na igreja, tem uma vida ainda desarrumada, não é civilmente casado, ok, não é casado no papel, mas agora eu aceitei Jesus, eu quero fazer o que, amados? Eu quero arrumar a minha vida. Por quê? Porque o que agrada a Deus é casar no papel. Então eu vou casar. Não vou casar não, porque eu não gosto de papel. Para que papel? Não, eu vou obedecer a Deus. Não é assim que tem que ser na Bíblia? A Bíblia não diz que a gente tem que estar sujeito às autoridades, às leis, às coisas. Não é assim que tem que funcionar. Então eu vou fazer, eu vou casar, eu vou organizar a minha vida, eu vou deixar de fazer essa parada errada, eu vou deixar de fazer isso que é errado, que desagrada a Deus. Amém, amados? Amém. Por quê? Porque a pessoa vai se ajustando. Eu vou deixar a bebida, eu vou deixar as amizades erradas, eu vou deixar as práticas erradas, porque o que eu mais quero agora, como um cristão, como uma nova pessoa, é agradar o coração de quem? De Deus. Sabe, qual foi o testemunho que o Senhor deu a respeito de Davi? Qual foi o testemunho que o Senhor deu? Achei a quem? A Davi, filho de quem? De Jessé, homem segundo o quê? O meu coração, que faz aquilo que me agrada. Quantos podem dizer amém? Agora, quando a gente fala em agradar a Deus, as pessoas pensam que esse agradar a Deus é algo subjetivo. Pensa que agradar a Deus, que viver para agradar a Deus é algo que? Subjetivo. É algo tipo assim, mas Deus sabe que eu estou agradando a Ele. Quem já viu isso? Quem conhece meu coração é quem? É Deus. Deus sabe que eu estou agradando a Ele, porque Ele conhece o meu coração. Criatura. E esse agradar só fica no seu coração? Esse agradar não se expressa não? As pessoas não veem não? As pessoas elas veem se a nossa conduta é uma conduta compatível com alguém que agrada a Deus, ou alguém o quê? Que desagrada a Deus. Uma pessoa que está lá se enchendo de porcaria de internet, que está se enchendo lá vendo coisa que não presta na internet, que está se alimentando, que está com relacionamento errado, com prática errada, e vai dizer, mas Deus sabe do meu coração que eu agrado a Ele. Não, você não agrada não, porque o que agrada a Deus é ter uma vida santa. Quantos podem dizer amém? Sabe o que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 1, versículo 9, sobre Jesus? Disse bem assim, visto que você amava a justiça
e odiava a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. Por quê? Porque Jesus, ele vivia para agradar a quem? A Deus. Alguém, ao ler os 4 evangelhos ou assistir a algum filme, viu alguma atitude de Jesus que não foi compatível com aquilo que ele dizia? Qual era a sua conduta? Totalmente o quê? Compatível. Ele dizia assim: eu vivo para agradar a quem? Ao Pai. Eu vivo para fazer a vontade de quem? Do Pai. Eu não vim fazer minha vontade, mas a vontade de quem? Do Pai. Amém? Então ele pautou a sua vida sempre procurando o quê? Agradar a Deus. Quer dizer com isso que vamos ter uma vida perfeita? Que nunca vamos errar? Não, nem Davi, que Deus deu o próprio testemunho, errou. Mas sabe o que aconteceu quando Davi errou? Salmo 51 mostra ele sentindo o peso do pecado sobre ele. Ele sentindo o peso do pecado, ele perdeu até a alegria, ele perdeu a paz. Ele ficou achando que Deus havia rejeitado ele ficou em crise, porque ele viu que ele tinha pecado, e o seu pecado havia desagradado a quem? A Deus. Então ele se volta para Deus com arrependimento. Então não quer dizer que eu e você vamos ser perfeitos, nós vamos errar, mas a questão é quando errar, é falar: Senhor, me arrependo, não foi essa a minha intenção, eu fiz assim, cegamente, mas a partir de hoje, Espírito Santo, me ajude, porque eu quero agradar a Deus. Amém? Eu quero acertar, eu quero melhorar, eu quero deixar essa conduta, eu quero deixar essa prática, eu não quero assistir mais coisa errada não, eu não quero fazer coisa errada mais, eu não quero estar em parada errada não, eu quero viver corretamente. Por quê? Porque aquele homem rico que eu disse, ele perdeu a oportunidade de receber a vida eterna, por causa de quê? Por causa da riqueza que estava em seu coração. O que é que tem a ver com isso, pastor? Disse Jesus: se o seu olho te faz pecar, faça o quê? Arranque. Por quê? Porque é melhor você fazer o quê? Você entrar no céu sem o olho do que ir para onde? Para o inferno com os dois. Se a sua mão direita lhe faz pecar, faça o quê? Decepe a mão. Porque é melhor você ir para o céu cotó, só com uma mão, do que você ir para o inferno com as duas. Não foi isso que ele disse? Então, ele estava dizendo com isso que nós deveríamos se automutilar? Não. Estava dizendo bem assim: você precisa, se tratando daquilo que é pecado, se tratando daquilo que pode colocar a sua salvação em risco, você tem que ser radical, você tem que ser duro. Amém? Então, assim: ah, pastor, mas eu tenho problemas porque eu assisto Netflix, assisto coisas erradas na televisão. Então corte a net, corta a televisão, corta a Netflix, fique sem internet, fique sem rede social, corte, porque é melhor você perder a rede social do que o olho. Sim ou não? É melhor perder a Netflix do que perder as mãos, sim ou não? Mas quando você fala bem assim: eu quero agradar a Deus, eu vou reparar a minha vida, eu vou examinar a minha vida de alto a baixo e vou dizer bem assim: eu vou viver por agradar a Deus. Quantos podem dizer amém? Agora, a Bíblia fala de Hebreus capítulo 11, de um homem que andava agradando a Deus. A Bíblia fala sobre um homem chamado Enoque. Primeiro fala sobre ele em Gênesis, e diz bem assim, em Gênesis capítulo 5: e andou Enoque com Deus e já não era mais. Por quê? Porque Deus o tomou para si. Enoque andou com Deus em comunhão, e Deus fez o que, amados? Arrebatou Enoque para si. Enoque não morreu e o seu espírito foi ficar com Deus. Deus tomou Enoque para si por inteiro, arrebatou eles, puxou para si. Mas o que a Bíblia diz sobre Enoque? Hebreus 11, capítulo 5. Tem alguém aí? Na mídia? Você está voltando daí? Beleza. Hebreus 11, 5. Isso é um multisservo aí, né? Multisservo. Você não vai fazer não. Hebreus 11, 5.
Pela fé, o que aconteceu o que, amados? Pela fé, Enoque foi arrebatado, olha, de modo que não experimentou o que, amados? A morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia o que? Arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Ou seja, todas as pessoas da sociedade daquela época testemunhavam, davam testemunho de que Enoque era um homem que vivia para agradar a quem? A Deus. Pastor, nessa época não tinha pecado não. Tinha. Enoque veio antes de quem? De Noé. E o mundo foi julgado em Noé por causa de quê? Do pecado. Então tinha muito pecado naquela sociedade daquela época. Mas mesmo assim, Enoque decidiu fazer o quê? Viver para quê, amados? Para agradar a Deus. Então quando chegavam os convites para Enoque, ele dizia o quê? Não vou não. Não, essa parada aí não é meio para mim não. Deus está nisso? Não, então não estou não. Não vou não, vou fazer isso não. Enoque procurou dirigir a sua vida sempre pela ótica, eu preciso agradar a quem? A Deus. Ele foi tão intenso e intencional que nesse texto apenas diz aí 3 vezes que ele foi o quê? Arrebatado, arrebatado e arrebatado. Quantos aqui querem ser arrebatados? Amados, vamos viver para agradar a Deus. Não crie impedimento para servir a Deus. Vá amanhã mesmo no cartório resolver sua situação para casar. Resolva. Corte amanhã mesmo. Se tiver tendo problema com a internet, com sujeira, corte, se livre. Se tiver coisa que não presta em casa, se você aceitou Jesus e quer deixar a bebida, e tem bebida em casa, jogue fora essa bebida. Não pegue assim para dizer, não, mas eu vou deixar aqui porque eu posso dar para um primo. O que não presta para você não presta para ninguém não. Esvazie as garrafas, jogue tudo fora, jogue tudo fora. Ah, mas eu quero deixar o fumo, mas compra cigarro, não compre cigarro mais não. Fala, não vou comprar não, eu vou jogar fora. Espírito Santo, coloque no meu coração um nojo por cigarro. Espírito Santo, coloque no meu coração uma repugnância por cigarro. Nós tivemos aqui o testemunho de Robert. Ele deu o testemunho aqui para os jovens, que começou a usar maconha com 14 anos de idade. Mas no dia, quando ele veio aqui na frente, dia 29 de janeiro, que ele aceitou Jesus, ele disse, eu vou deixar. Falou, pastor, me ajude, pastor, ore por mim, pastor, me apoie, pastor, me ajude. E um dia em crise, a abstinência apertando, aperreando ele lá, e aquelas vozes, aquela pressão, aquela coisa, o organismo clamando. Ele me ligou, pastor, eu estou aqui, eu estou em crise, eu estou abstinente. Falei, nós vamos orar e você não vai ceder. Oramos. Ele orou em línguas, passou, e hoje, completamente livre. Por quê? Porque foi honesto com Deus. Pediu ajuda, foi transparente com o pastor. Pastor, eu tenho assim, me ajude, eu quero agradar, eu quero acertar, eu não quero viver assim. Mas eu conheço pessoas que falam, eu estou na igreja há tantos anos, mas eu ainda ando nas bebidas, eu ainda faço coisa errada, porque é difícil se libertar, né? Não, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conheça Jesus, toma a decisão, conheça a palavra dele, fale, Senhor, eu vou viver tudo que a sua palavra diz que vou viver. Conheça a palavra dele. Procure acertar a vida em todas as áreas, irmãos. Jesus está voltando. Irmãos, Jesus está voltando. Nós temos que viver por agradá-lo. Nós temos que voltar o nosso coração para ele, ter o coração 100% dele. Noé arrebatado, Enoque, aliás, arrebatado. Por que arrebatado? Porque recebeu o testemunho de que era um homem que agradava a Deus. Eu pergunto, a sua esposa pode testemunhar de que você é um homem que vive para agradar a Deus? Pode?
Se chegasse diante de Deus no julgamento, e Deus então, ao invés de você, falar de você, Deus disse assim: traga a esposa, entre, dê testemunho do seu marido. Ele foi um homem que viveu para agradar a Deus? O irmão Francisco olhou ali para a irmã Hortência, disse: não me deixe na mão não, viu? Ele olhou assim para ela. Não é, irmãos? Vice-versa. Falar bem assim: você vive para sua mulher, dê testemunho. Você dê testemunho da sua esposa. É uma mulher que vive para agradar a Deus? Os filhos, dê testemunho dos pais. Sabe por quê? Porque quem nos conhece são os nossos familiares. Na igreja, aqui dentro, todo mundo é bonzinho. Aqui todo mundo é sorrindo. Aqui, se pisar no pé, no calo, me desculpe, amado. Ô, amado, me desculpe. Não, amado, de boa, que é isso? A paz do Senhor. Qual é seu nome mesmo? É assim. Amado, amada, desculpe. Somos um povo que nós somos de Deus, amém. Pronto, é assim. Né? Vai pegar o bebedouro, a água derramou. Ô, amado, desculpa, pega o pano. Eu seco, não se preocupe não. Não, eu vou secar, não, amado, eu seco. Mas dentro de casa? Dentro de casa? Se quebrar um copo, dentro de casa, se a comida atrasar, dentro de casa, o bicho fica solto, se transforma dentro de casa. O amado, a amada perde a paciência, perde a estribeira, grita. Você seque, você que derramou, você que limpe. Você que molhou, você que seque. Você faça, você se ajeite. Está cega, não está vendo não, é? Está cega agora, é? Está se batendo dentro de mim de casa. E é grosseria, é com explosão. Faça você, faça você, faça você, faça você, faça você. E não é façamos, não é perdoe, não é me desculpe, não é amado, não é amado, não é eu cedo, não é eu amo, não é eu faço, não é eu sirvo. Amados, amar a Deus é agradar a Deus. E agradar a Deus, como disse Jesus, é amá-lo, e amá-lo é amar o próximo como a si mesmo. E os mais próximos nós são os nossos familiares. Não pense que Enoque era um homem sem família, não. Enoque tinha família. Enoque tinha esposa. Enoque tinha filhos. E não pense que foi um ano ou dois, ou um mês, ou uma semana, que Enoque mudou de repente da água para o vinho e agradou a Deus, ficou love e foi arrebatado. Vai ver a Bíblia falando sobre Enoque, quantos anos ele viveu. Pai de Matusalém. Pai de Matusalém. Matusalém, o homem que viveu quantos anos? 969 anos. Por que Matusalém viveu tanto? Porque ele teve a referência do seu pai como um homem que agradava a Deus e foi arrebatado. E ele disse: eu também quero viver para agradar ao Deus que arrebatou o meu pai. Eu quero servir a esse Deus. Quantos querem servir a Deus assim? Quantos querem amá-lo com todo o seu coração, com toda a sua verdade? Quantos podem dizer amém? Diga: eu vou viver o Evangelho dessa maneira, agradando a Ele. Irmãos, quando a gente ama a Deus, para a gente obedecer a Deus não é problema. Obedecer a Deus não é um peso. Se você tem peso para obedecer a Deus, se você tem peso para fazer algumas coisas, tipo assim, eu não queria, mas eu estou constrangido. Não é assim não. Se você ama a Deus, o que você mais vai querer é servi-lo. Quantos podem dizer amém? Diga: amar a Deus implica em agradá-lo e servi-lo. Mateus agora 6:24, Eric, por favor. Vamos concluir com esse texto. Mateus 6:24. Olha o que ele diz: ninguém pode, o que, amados? Servir ao quê? A dois
senhores. Pois odiará um e fará o quê? E amará o outro. Ou se dedicará a um e fará o quê? E desprezará o outro. Vocês não podem servir a quem? A Deus e ao dinheiro. Ou seja, ao Deus que você ama, é o Deus que você serve. Não tem como você dizer que ama a Deus e faz o quê? E não serve a Deus. Porque amar a Deus implica em servi-lo. Diga comigo, amar a Deus implica em servi-lo. Servi-lo como e aonde? Aonde me for conveniente, aonde Deus quiser. Aonde mandares, irei. O que tiveres que fazer, farei. O que eu mais quero é servir a quem? A Deus. Porque ele diz bem assim, que se você vai amar a um, você vai se dedicar a ele. Ou seja, para quem você ama, você vai dedicar de uma forma devota o seu coração. Então, como eu amo Deus, eu quero me dedicar a Ele, eu quero servi-lo, amém? Eu quero servi-lo. Eu não quero ser na igreja ou no reino de Deus como se fosse um parasita. Um parasita. O que é que faz o parasita? O que é que faz o parasita? Faz o que o parasita? Só o quê? Só suga. Só o quê? Só suga, só suga, só suga, só suga, só suga, só suga, só suga. Ah, mas você servir a Deus. Ah, não, mas é que dia? Ah, não posso não. Não, mas é que horário? Ah, não posso não. É para fazer o quê? Ah, não, eu tenho dor na coluna. Sabe, eu conheci o pai do pastor Walker, o irmão Sebastião, que já morreu, já partiu para o Senhor. E esse homem, o pai do pastor Walker, Sebastião, eu conheci atuando como diácono na igreja, mesmo sendo um ancião, atuando como diácono na igreja. Sabe o que ele fazia como diácono? Ele e outros irmãos que eu conheço lá, Adelso, Petrocínio, Cláudio, Francisco, que já partiu para o Senhor também lá, uns senhores daquela época. Sabe o que eles faziam? Eles se juntavam e iam entregar panfleto de evangelismo no hospital. Eles entregavam cesta básica, eles entregavam ceia, visitando outras pessoas da igreja que não podiam ir para a igreja. E um dia eu fui visitar o pai do pastor Val, que já estava bem adoentado, e eu encontrei, eu tenho até essa foto, eu preciso encontrar ela para ainda falar sobre isso no assunto para ministério. Eu encontrei sentado na cadeira, carimbando os folhetos de evangelismo. E eu falei, seu Sebastião, que legal, o senhor está aqui carimbando os folhetinhos de evangelismo. Sabe o que ele disse? Eu não tenho mais nem idade, nem saúde para ir evangelizar, mas eu tenho condições de carimbar. Eu carimbo e outros evangelizam. O que é isso? Eu faço aquilo que eu tenho condições de quê? De fazer. Eu quero